Oi, hoje eu queria falar um pouquinho sobre viagem e o real poder da viagem e até como isso pode impactar na sua evolução pessoal. E eu quero falar sobre viagem hoje porque eu acabei de chegar de uma viagem que eu fiz com meu irmão e aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Mas a gente já fala um pouco sobre essa viagem. Vamos falar de outra coisa antes. A minha família nunca teve o costume de viajar, talvez porque a gente não tinha uma boa grana acumulada para desprender numa viagem para 4 pessoas. Mas eventualmente rolava umas viagens mais curtinhas, aqui mesmo para perto de São Paulo. E, puta, eu já adorava aquilo, sabe? Pro Little Henrique, aquele clichêzaço assim de não importa o lugar, o que importa é a companhia, são as pessoas. Rolava demais, tá ligado? Só de estar junto com a minha família, aquilo já era incrível pra mim. E tava ótimo. Até que em 2009, lançou aquela música Empire State of Mind, da Alicia Keys com Jay-Z. E, pô, achei mó da hora, a mina falando, tipo, Nova York, New York, New York, tá ligado? E eu falei, pô, vou pegar a letra, a tradução, né? Aquela época eu não falava nem português direito, imagina inglês. Então eu peguei a tradução e comecei a ler, tipo, pra ver aquele... Pô, parecia em muitos filmes aquela cidade, eu achava muito bonita. Parecido com São Paulo, inclusive, guardadas as proporções, né? Mas, tipo, o estilo de vida era parecido, tá ligado? Um negócio bem urbano, assim. E, pô, eu fiquei maravilhado. Eu falei, pô, eu quero ir pra Nova York. Só que assim, no auge dos meus 8 anos, eu achava que quer ir pra Nova York? Pô, pega um avião e vai, tá ligado? Ah, quanto custa o avião? Precisa de passaporte, visto? Eu nem sabia disso, nem sabia que tinha isso, tá ligado? Só vai. Então eu cheguei pros meus pais animadaço, assim, vamos pra Nova York. E aí eles falaram, não, não é assim, né? Pô, é caro, pá. Tá bom. Aí muito tempo depois, o meu melhor amigo daquela época, salve Robertinho, se você estiver assistindo isso, ele não vai estar assistindo isso, mas ele me chamou para fazer uma viagem com ele e com o pai dele lá para fora e eu fui muito animado falar com os meus pais assim. E só que aí a gente tava num momento bem malzinho assim de grana e então não ia rolar de fazer a viagem e beleza, né? Só que e paralelo a isso, assim, rolava aqueles vídeos, aqueles vlogs da galera da Breckman, assim, morando lá fora, os Nigo morando ali, aquela galera se juntando pra viajar e mostrava a rotina lá fora, assim. Putz, e aí aquela chama de, pô, quero conhecer, assim, lá de Nova York, lá de 2009, assim, pô, reacendeu, assim, sabe? Mas não dava naquele momento e beleza, vida que segue. E aí no ano seguinte, esse mesmo amigo que já tava com a viagem dele e com o pai dele um pouco mais concreta, assim, esse plano de viagem, ele me chamou de novo para participar dessa viagem deles. E aí eu fui falar com os meus pais, assim, tipo, bem desacreditado. Fui falar só pra não dizer que eu não tentei, tá ligado? E falei, ó, ele me chamou pra viajar de novo, agora eles vão mesmo, pá. E aí meus pais falaram, vamos ver. Tipo, ah, vamos ver. E eu falei, opa, vamos ver, não é não. Tem algo aí, talvez. E depois de bastante conversa com o pai dele, entre a gente, muito planejamento e até a ajuda de algumas pessoas da família, eles conseguiram me proporcionar essa experiência, a qual eu sou muito grato até hoje. Para sempre eu vou ser muito grato. Eu acho que isso foi o pontapé inicial, assim, para as minhas viagens, tá ligado? Enfim, deu certo. Apesar dos pesares, eu tive o visto negado a primeira vez que eu tentei lá, por falta de vínculo com o Brasil. Acho que eles esperavam que eu tivesse uma casa própria no meu nome aos 14 anos de idade, né? Mas na segunda tentativa deu certo. Mas é uma dor de cabeça, né? Tipo, você paga de novo, é alto valor, tá ligado? E, enfim, o que importa é que deu certo. E aí eu conheci Nova York finalmente. Puta, aquele lugar é mágico, tá ligado? Tipo, a gente chegou no aeroporto, foi de metrô pra cidade. E quando eu saí do metrô, assim, tipo, aquela vista, eu lembro até hoje, assim, aquela primeira vista daquele cenário de filme real existe, tá ligado? E eu tava lá, puta, eu fiquei maravilhado, cara. Muito da hora. E, enfim, passamos 5 dias lá, depois passamos um tempo em Orlando. Pra ser sincero, eu nunca tive essa gana, assim, pô, quero ir pra Orlando, quero ir pra Disney. Não, meu bagulho era Nova York, tá ligado? Só que eu tava acompanhando a viagem deles e foi muito da hora. Talvez por não ter essa expectativa, tal, de Orlando, pá, eu tenha curtido bastante, tá ligado? Porque o que eu vivi ali não tinha expectativa, então o que eu vivesse ia ser da hora.
ou não, mas foi isso que importa. Inclusive foi a primeira vez que eu fui numa montanha-russa, foi lá, tá ligado? Então assim, tem uns negócios que acabam marcando. E também sou grato ao Roberto, que é o pai do meu amigo, e ao Robertinho, que, pô, graças a eles eu pude ir pra lá pela primeira vez, assim, foi legal. Tá, então eu voltei pro Brasil, pô, encantado, assim, mas eu era bem novo, então eu não trabalhava formalmente, eu fazia uns bicos aqui ou ali, tinha uma grana, mas assim, não o suficiente para bancar uma outra viagem internacional. Então, resumindo, eu tava sem grana, mas com o objetivo de voltar, de viajar de novo. Beleza, aí 4 anos depois, consumindo muito conteúdo de viagem, de vida no exterior, durante esses 4 anos, eu descobri uma parada que chama intercâmbio voluntário, que é um formato de viagem bem mais barato, porque você troca horas de trabalho por estadia. E estadia é uma das coisas mais caras que você paga quando você viaja, principalmente para fora e por longos períodos. O intercâmbio voluntário dura no mínimo 4 semanas, normalmente. Algumas vagas têm tempos menores, mas a maioria é de no mínimo 4 semanas. E então eu vi aí a oportunidade de viajar bem mais barato. E depois de muita pesquisa, muito planejamento, eu consegui realizar essa viagem. Fiz meu primeiro voluntariado em Washington DC. Fiquei um mês lá e eu trabalhei num hostel de cápsula, tá ligado? Tipo, bem diferente. E depois eu posso até fazer um vídeo sobre intercâmbio voluntário e eu posso abordar essa minha experiência. Com certeza foi tudo bem diferente do que eu já tinha vivido antes. E eu tava sozinho, né? Então, foi bem legal. E quando eu voltei pro Brasil em 2023, eu falei, pô, quero viver isso de novo, tá ligado? Quero essa experiência de novo. E aí eu escolhi Milão pra próxima experiência de voluntariado. E deu tudo errado. Errado não, deu tudo diferente do planejado. 100% diferente, porque o voluntariado em si não rolou. Mas, enfim, aproveitar que eu já tava lá, eu quis fazer uma mini Eurotrip. Bem mini mesmo, né? Em um dos lugares que eu conheci, eu fiquei hospedado na casa de uma colega que eu conheci lá em Washington. Ela também estava voluntariando no hostel que eu tava. Então eu consegui me hospedar na casa dela. Também posso falar dessa experiência do voluntariado que deu errado. Então eu tenho uma experiência positiva e uma negativa. Posso abordar num vídeo sobre intercâmbio voluntário. E aí nessa viagem eu fiquei um mês lá na Europa. E eu voltei de surpresa pro Brasil. Eu voltei antes do previsto. Meus pais quase tiveram um piripaque aqui. Mas, enfim, cheguei no Brasil, processei toda aquela viagem na minha cabeça e aí eu tive um negócio em mente que, pô, eu vou me programar pra trampar o ano inteiro, juntar um dinheiro e eu quero fazer pelo menos uma viagem por ano. Vou me programar pra isso. Se não der certo, tudo bem, mas trabalhar pra conseguir isso. E aí agora, em 2025, eu vi uma oportunidade de viajar com meu irmão, de realizar esse sonho nosso de criança, que era conhecer os Estados Unidos. E agora cada um com a sua grana ficou um pouco mais fácil de realizar isso. Inclusive os próximos vídeos do canal serão sobre essa viagem. Eu filmei o dia a dia lá, nada produzido. É um negócio bem dia a dia da viagem, bem vida real mesmo. E eu quis gravar só pra documentar mesmo, tá ligado? A gente realizando esse sonho de criança, enfim. E por que eu falo que viagem não é só visitar um lugar? Eu sei que foram poucas viagens. Tem gente que já conheceu o mundo inteiro, tem gente que já visitou centenas de países. Mas esse pouco que eu viajei, eu pude viver experiências que me fizessem entender o real poder disso que é viajar. Tive que mudar o cenário aqui, mas vamos lá. É muito da hora notar o choque cultural que rola quando você chega em outro país, ou até mesmo dentro do Brasil, outras regiões do Brasil. O Brasil é muito vasto, então, até numa cidade vizinha aqui de São Paulo já é possível notar uma diferença e tem esse choque cultural. E é muito lindo isso, é muito rico, tá ligado? Agrega bastante pra gente. E outro ponto bacana, até interligado com isso de cultura, que é conhecer novas pessoas. Pô, pega meu exemplo. Eu sou do Brasil, conheci uma peruana em Washington DC que me ajudou em Madrid, cara. Tipo, caramba, tá ligado? E é muito legal isso que nas viagens você acaba conhecendo pessoas totalmente diferentes, com culturas diferentes. Pô, eu costumo dizer, cada cabeça é um universo, né? Aquela frase. Pô, imagina, pega duas cabeças de culturas diferentes, de lugares do mundo diferentes, são dois universos completamente distantes, tá ligado? Então você aprende muito conhecendo uma pessoa nova numa simples conversa. Nessa viagem da Europa, eu falei com um cara da Moldávia. Eu nem sabia que Moldávia existia. O cara falou Moldávia, eu tipo, Moldávia. E eu nem entendi o que era aquilo. Depois eu fui pesquisar, enfim.
tá ligado? A próxima coisa legal que eu queria falar são sobre as experiências e a adaptação que rola durante essas experiências. Durante as viagens acontecem coisas únicas, tanto coisas boas quanto coisas ruins, perrengues. E a forma que você lida e se adapta com esses perrengues é muito da hora, assim, você perceber isso, como você se porta nessas situações. Que nem nessa viagem aí pra Itália, eu passei por uma situação meio chata, que depois eu vou abordar naquele vídeo de intercâmbio voluntário. E, puta, eu queria largar tudo, mano, voltar pro Brasil igualmente fraca, mano. Só que aí eu falei, não, calma aí, eu não sou assim, por que eu tô agindo assim, tá ligado? Tipo, eu entrei nessas experiências de intercâmbio voluntário, pá, pra sair da zona de conforto, pra furar a bolha mesmo, pra me desafiar, pra trabalhar esse lance da timidez. E aí não é por aí, cara. Calma, respira, tá ligado? E já tava tarde da noite, então eu falei, eu vou dormir, amanhã é outro dia. E realmente no dia seguinte as coisas começaram a melhorar. Então, se eu pudesse resumir tudo isso em duas palavras, seria autoconhecimento ou evolução pessoal, sei lá, como você queira chamar disso, e independência. Você tem que se virar sozinho, você tá a 8.000 quilômetros de casa, é você por você, tá ligado? Você decide o seu próximo passo. Um exemplo porco. Se você falar, mano, não vou tomar banho hoje, você não vai tomar banho hoje. E se você falar, vou tomar 16 banhos hoje, você vai tomar 16 banhos, tá ligado? Tipo, você aprende com você. Se um dia você experimentou uma coisa e não rolou, você vai fazer diferente no outro dia, tá ligado? E assim vai. Mas na real, você não precisa viajar pra passar por isso, essa questão de autoconhecimento e tudo mais. Mas a viagem acaba que te impulsiona a passar por isso, ela te força a essas situações. Porque quando você tá fora da zona de conforto, é inevitável que surjam desafios. E a forma que você lida com eles é o que engrandece, é como você aprende em si. Seja com idioma, com comida, com a forma que você vai se relacionar com outras pessoas ali. A viagem é como um catalisador para esses momentos de reflexão e crescimento. Mas no fundo mesmo, isso pode acontecer em qualquer lugar, você não precisa estar viajando para isso, mas ajuda. Eu viajei para o mesmo lugar de 2 anos atrás e eu vivi experiências completamente diferentes, porque eram momentos diferentes, eu era um Henrique diferente e eu não estava sozinho, né? Dessa vez eu estava com meu irmão e a gente estava realizando um sonho de infância. Dito isso, eu sei que tirar esse plano do papel nem sempre é fácil e que as pessoas não têm as mesmas oportunidades, isso é indiscutível. Mas se você tem esse desejo de conhecer o mundo, qualquer lugar do mundo, pode ser a cidade vizinha, pode ser, mano, do outro lado do mundo, cara, tentar ao máximo fazer isso acontecer. Não precisa ser nada grandioso, não precisa ser pra já, pode ser daqui 5 anos, você pensa agora pra daqui 10 anos, mas qualquer rolê um pouquinho diferente da sua rotina, você já abre a sua cabeça, você aprende demais e cresce bastante. Com certeza vai ser uma experiência que vai valer muito a pena, você vai ver as coisas de outra forma depois, e quem sabe o que pode acontecer nesse depois, né? O que você acha, cara? Eu falei merda? Pô, deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa o teu sonho aí nos comentários, qual lugar que você sonha conhecer, visitar algum dia, enfim. Obrigado para quem chegou até aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. E os próximos vídeos, então, como eu falei, serão sobre essa viagem que eu comentei que eu fiz com meu irmão. E espero que vocês tenham curtido e gostem dos próximos vídeos aí também. Valeu, obrigado e até a próxima.